Fala galerinha, sou Felipe, Bruno e a rodada de número 26 do Campeonato Brasileiro da Série A vai começar nesse final de semana. Começando aí no dia 14 de setembro de 2024, nós teremos o duelo entre Atlético Goianiense e Vitória no estádio Antônio Alcioli às 16 horas. É um verdadeiro confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Atlético Goianiense venceu duas das últimas três partidas que disputou no Campeonato Brasileiro. Já o Vitória não vence há 4 jogos. É um confronto direto, claro, na luta contra o rebaixamento. Também no sábado, só que um pouquinho mais tarde, às 18 horas e 30 minutos, na Liga Arena, o Atlético Paranaense recebe o Fortaleza. De um lado, o Atlético Paranaense, que vive um péssimo momento, apenas um ponto somado nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense vai se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza, que quer a liderança do Brasileirão, quer um resultado positivo nessa partida. Às 21 horas, no estádio Newton Santos, no Engenhão, no sábado, o Botafogo recebe o Corinthians. De um lado, o Botafogo, que quer a liderança do Brasileirão e vive um bom momento. 3 jogos, nos 3 últimos jogos, não perdeu. Foram 2 vitórias e um empate. E pega o Corinthians, que está na zona de rebaixamento e precisa do resultado positivo para, quem sabe, deixar a zona de rebaixamento. Mas vale destacar que o Corinthians vem confiante para este duelo, vista que na última partida pelo Brasileirão, o Corinthians venceu o Flamengo pelo placar de 2-1 e voltou a vencer no Brasileirão. No domingo, às 4 horas da tarde, nós teremos 3 partidas. No estádio do Allianz Parque, o Palmeiras vai receber o Criciúma. De um lado, o Palmeiras quer se aproximar dos líderes do Brasileirão, vem de 3 vitórias consecutivas e cheio de confiança para este duelo. E pega do outro lado o Criciúma, que vai se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento. E para piorar a situação do Criciúma, já são 4 jogos sem vitória, 2 derrotas consecutivas. Também às 16 horas, no estádio Nabia Bichadi, o Red Bull Bragantino recebe o Grêmio. Esse duelo importante pelo Brasileirão coloca frente a frente duas equipes que lutam hoje contra o rebaixamento. Isso porque, apesar dos 30 pontos, o Massa Bruta só venceu uma das últimas 5 partidas e começou a se aproximar da zona de rebaixamento. E pega o Grêmio, que venceu 3 dos seus últimos 5 jogos, mas também, claro, quer fugir de perto da zona de rebaixamento. Já no estádio Alfredo Jaconi, também às 16 horas, nós teremos outro confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Juventude recebe o Fluminense. A diferença entre as equipes é de apenas 2 pontos, mas o momento das equipes é um pouco ainda preocupante em termos de tabela na luta contra o rebaixamento, né? O Juventude vem de 2 derrotas consecutivas e busca a reabilitação. Do outro lado, o Fluminense não perde há 3 jogos e vem de 2 vitórias consecutivas. Às 18h30, no Mineirão, é a vez do São Paulo visitar o Cruzeiro, às 18 horas e 30 minutos. O Cruzeiro vive ali um momento de bastante oscilação na competição. Apesar de estar na frente do São Paulo pelo saldo de gols, o Cruzeiro venceu apenas uma das últimas 5 partidas que disputou no Brasileirão. Já o São Paulo venceu 3 dos seus últimos 5 jogos, mas na última rodada, que jogou no Brasileirão, acabou saindo de campo derrotados. É um confronto direto aí entre Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro na última rodada que jogou no Brasileirão venceu e o São Paulo na última rodada que jogou no Brasileirão perdeu. Mas é um confronto direto para, quem sabe, um dos dois tentar entrar no G4 do Brasileirão. Também às 18 horas e 30 minutos, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Atlético Mineiro. O Bahia quer se manter na parte de cima da tabela. Venceu 2 das suas últimas 5 partidas. Apesar de um momento mais regular no Brasileirão, o Bahia ainda assim faz um bom campeonato e, dependendo dos resultados da rodada, pode terminar entre os 6 primeiros colocados. Já do outro lado, o Atlético Mineiro, que ainda não conseguiu convencer totalmente a sua torcida, venceu apenas uma das últimas 5 partidas e precisa do resultado positivo para se aproximar do G6. Também às 18h30, clássico carioca no Maracanã. Flamengo recebe o Vasco, promessa, claro, de grande jogo.
O Flamengo, que vive um péssimo momento nos últimos jogos no Brasileirão, somado ao fato do Flamengo ter vencido apenas uma das 5 últimas partidas que disputou no Brasileirão, o Flamengo quer voltar a sonhar com o título do Brasileirão e precisa vencer essa partida de qualquer maneira. Mas pega um Vasco embalado. O Vasco não perde há mais de 5 jogos no Brasileirão e vem de 2 vitórias consecutivas. Fechando a rodada na segunda-feira, no Beira-Rio, às 8 horas da noite, nós teremos o duelo entre Internacional e Cuiabá. De um lado, o Internacional querendo de vez se afastar de perto ali da zona de rebaixamento e com 2 vitórias consecutivas, os números do Inter melhorou, mas o Inter quer seguir firme nessa campanha positiva no Brasileirão. Mas, claro, bem abaixo das expectativas ainda. Do outro lado, o Cuiabá, que vem de vitória na última rodada, tem ali apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e segue numa situação muito preocupante na luta contra o rebaixamento.